Bom, ainda falando sobre o depoimento, Vera Magalhães de volta aqui ao Jornal da Manhã por imagens para você que nos acompanha pela internet. Ô Vera, claro que ele faz aí um palanque, bate na mesa, aquela coisa toda, mas beira a mitomania, não beira não, Vera? Beira, sim, esse aí é o final para exibir na propaganda partidária, Thiago, já que eles não puderam colher as próprias imagens, eles vão ficar com este frame final do Lula desafiando o juiz Sérgio Moro, desafiando o Ministério Público, e é o que eles vão exibir na propaganda partidária. Não vão exibir as contradições, não vão exibir o ato de covardia de atribuir a Dona Marisa, não vão exibir o momento de nervosismo patente. Mas eu acho que a gente devia falar agora, Thiago, sobre outras contradições que emergem deste depoimento, em relação a 3 personagens específicos e importantes do Petrolão: João Vacari, Renato Duque e Léo Pinheiro. O Lula, ele se contradisse em vários momentos sobre a relação que ele tinha com esses 3 personagens. Primeiro, ao ser questionado sobre a conversa com o Duque. Você veja que ele não negou a existência da conversa no aeroporto de Congonhas entre ele e o Renato Duque, provavelmente porque ele sabe que o Renato Duque teria como provar que teve essa conversa com ele. Então, o que ele diz? Olha que inverossímil, Thiago. Ele primeiro diz que mal conhecia o Duque, que quem conhecia... Primeiro o Moro pergunta, o senhor conhecia as relações entre o Vacari e o Duque? Ele diz que desconhecia, só veio a saber na denúncia do Petrolão. Aí, quando questionado sobre o encontro, ele diz que pediu para o Vacari marcar o encontro porque ele sabia que o Vacari tinha relações com o Duque. Primeira contradição. Aí ele, que mal conhecia o Duque, diz que quase nunca tinha falado com ele, chega para o cara e fala: meu amigo, você tem contas no exterior, você está recebendo propina? Ele já não era presidente da República, ele já era investigado, o Duque já tinha sido denunciado no Petrolão, portanto, ele sabia quais eram as acusações que pesavam. Que encontro naivo é esse num aeroporto em que você fala: e aí, você tem conta? Aí o cara fala que não, aí eu acreditei e segui adiante, peguei meu voo. É uma conversa nonsense, não faz sentido um ex-diretor da Petrobras, nomeado por ele, e ele, ex-presidente da República, se encontrarem e ele tomar a iniciativa de pedir este encontro no aeroporto para fazer esta pergunta. Isso não para em pé, isso desafia a lógica mais primária até dos mais fervorosos defensores do Lula. Outra coisa, ele diz que o Léo Pinheiro, ele não pediu o apartamento em nenhum momento, ele confirma as conversas com o Léo Pinheiro no Instituto Lula, mas nega que tenha pedido para ele destruir provas e nega que tenha negociado o apartamento, era tudo coisa da Dona Marisa. Mas ele diz que o Léo Pinheiro, dono de uma das maiores empreiteiras do país, que não vende apartamento, ele não é corretor de imóveis, ele é dono de uma empreiteira que constrói não só prédios particulares, como os solares do Guarujá, mas constrói grandes obras públicas, hidrelétricas, estradas, faz transposição de rios, faz este tipo de obra. Então o Léo Pinheiro saiu lá da Bahia para ir até o Guarujá para mostrar um apartamento para o Lula que ele comprou de uma cooperativazinha de bancários que estava falida. Ele comprou por quê? Porque viu que era um grande investimento? Não, ele comprou porque pediram para ele. Isso já está dito no processo. A OAS encampou um empreendimento porque a Bancop estava mal das pernas. E o Vacari e o Lula pediram isso a ele. Aí ele disse que o Léo Pinheiro tomou um avião lá de Salvador, foi até o Guarujá para mostrar um apartamento e se dispôs a fazer as reformas. E aí depois que ele, Lula, apontou 500 defeitos no apartamento, aí ele fala assim pro Moro: o senhor já tentou comprar um apartamento? O senhor sabe como vendedor de apartamento é insistente. Léo Pinheiro não é um corretor de imóveis, senhores. E aí ele diz que ele saiu do negócio porque achou o apartamento ruim, mas que ele não sabe se a Dona Marisa continuou conversando com o dono da empreiteira sobre a compra do imóvel. Ou seja, ele acha que o juiz Sérgio Moro, o Ministério Público, nós, jornalistas, o público em geral, todo mundo idiota. Não existe essa conversa no plano da realidade, só no universo paralelo que o Lula e os petistas habitam, Thiago. Agora, Vera, só mais uma questão. Inclusive, muita gente desde cedo mandando mensagens pra gente questionando por que não se faz uma cariação entre eles. O Lula com o tal do Leozinho, era assim que ele chamava, não é? O Leozinho. Leozinho, amigão, do peito.
Amigão. Agora ele é capaz de dizer que mal conhecia, que viu umas 2 ou 3 vezes que quem tinha mais relação com ele era a Dona Marisa, não era ele. Mas era o Leozinho, amigão dele. Eu acho que em algum momento o Ministério Público pode solicitar cariações entre o Duque e o Lula, entre o Léo Pinheiro e o Lula, mas eu acho que isso vai ser num momento posterior. Se e quando eles fecharem a delação premiada e essa delação for homologada. Já houve outras acariações neste processo. Houve a cariação entre o Alberto Youssef e o Paulo Roberto Costa, houve a cariação entre o Cerveró e outros, se eu não me engano, e pode sim haver para esclarecer eventuais contradições, eventuais versões diferentes. Mas se houver, vai ser num momento posterior do processo e não agora.